Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje, nós vamos assumir um papel um pouco diferente, o papel de observadores de um momento histórico extremamente sombrio. Nós vamos mergulhar a fundo na crueldade humana e, ao mesmo tempo, na resiliência do espírito. O que vamos examinar aqui não é um campo de batalha comum, tá? É um embate psicológico travado no espaço minúsculo de uma cela de detenção lá na vastidão da Mongólia interior. Basicamente, é uma história sobre até onde a manipulação mental pode ir e sobre os limites absolutos da nossa resistência. Para a gente realmente absorver isso, precisamos primeiro tentar sentir o ambiente. Imaginem a cena, o auge do inverno na Mongólia interior, uma desolação sombria. E não estamos falando só do frio físico, não. É como se fosse um zero absoluto da empatia humana. Um espaço onde a geada branca e o cinza das paredes da cela são literalmente as únicas cores que você consegue ver ao seu redor. Parte 1. A cela congelante e a privação calculada. Vamos focar num detalhe cruel: como o próprio ambiente físico é usado de forma metódica. Ele é a primeira arma para quebrar o espírito humano antes mesmo de alguém abrir a boca. É uma privação totalmente calculada. A pequena pilha de carvão no canto da cela, esgotada, e não tem a menor intenção de ser reabastecida. O fogo já morreu há muito tempo. Aquele frio de inverno penetra direto nos ossos. E para se defender de tudo isso, a prisioneira Yeoendi tem o quê? Um único cobertão fino. O mundo ao redor dela vira um branco leitoso, turvado pelo próprio hálito congelado. É um sofrimento construído passo a passo. E aí, a porta se abre. E nesse cenário cinza, completamente desolador, entra uma figura que destoa de tudo. É a representante Chang Li-hua. Ela entra usando um casaco militar, óculos de aros grossos, e curiosamente tem um rosto bem gentil. A fonte nota que é nítido que ela foi uma mulher muito bonita na juventude, e ela já chega falando com um sorriso que tenta puxar sua simpatia na mesma hora. Quer dizer, no meio desse pesadelo de gelo, é uma visão que seria quase reconfortante. Quase. Parte 2. A máscara de gesso e a falsa intimidade. Porque, na verdade, esse sorriso é só a primeira camada de uma tática psicológica bem complexa. Pensem nas palavras que ela usa. Ela senta no catre estreito, colada em Yeoendi, invadindo aquele espaço físico mesmo, e ela fala com um tom tão fabricado, de uma calidez quase materna, sabe? Ela começa a confessar os supostos erros da própria juventude para tentar nivelar o terreno. A ideia é arrancar a prisioneira daquela concha defensiva, fazê-la acreditar que o objetivo ali não é a punição, mas sim a compreensão e a reabilitação. E é aqui que a manipulação fica perversa. De um lado, a gente tem aquele sorriso materno, as promessas de uma conversa franca, aquela historinha mansa de que jovens ficam confusos por lerem demais e a promessa de perdão. Mas do outro lado, o verdadeiro motivo, que sai direto da pasta dela, um pequeno maço de papéis que representa uma traição letal. No fim das contas, a bondade é um luxo no qual Yeoendi já aprendeu a não confiar. Parte 3. O documento da traição. Agora a gente chega no centro desse embate. A armadilha é armada em cima do catre. E o mais bizarro, o documento nem é sobre as coisas que a própria Yeoendi fez. É sobre o pai dela, o professor Yezistai. O documento está cheio de registros de conversas privadas que supostamente rolaram dentro de casa. E adivinhem de onde veio essa informação? Da própria irmã mais nova da Wendy, a radical Wen Xue. Eles já tinham até 3 assinaturas de testemunhas. E num momento histórico como esse, cada vírgula naqueles papéis tem o poder de entregar um golpe político fatal. É um papel que destrói vidas. Então vem a extorsão disfarçada de bom conselho. A ameaça do Estado enchendo a cela. A representante deixa as opções bem claras. Assina o documento, coopera, escreve umas autocríticas e volta para sua vida. Se recusar, o sistema vai cair em cima com toda severidade e ela vira uma contra-revolucionária ativa, o que na prática significa o fim da linha. É literalmente o peso do mundo concentrado na ponta de uma caneta. Parte 4. O olhar de aço e a resistência. É exatamente nesse ponto que a manipulação psicológica bate de frente com um muro. A resistência humana aparece. A força da memória da Wendy é impressionante. Quando a Chang tenta apelar para a confiança, perguntando se ela a machucaria, a Wendy nem foca nela. O que ela vê, em vez daquela bondade falsa, é o sangue do próprio pai. Esse é o custo real daquela traição. O olhar dela vira puro aço.
É um olhar enraizado num trauma profundo que não tem volta. E aí vem a recusa. Uma frase que ela diz em voz bem baixa, mas com uma resolução absoluta, inabalável. A Yeonji prefere o congelamento, prefere a morte, do que colocar a assinatura num documento falso contra a memória do pai. Ela simplesmente diz: representante Chang, eu não tenho conhecimento dos eventos. Eu não posso assinar. Parte 5. O balde de água e a crueldade física. Bom, a recusa acaba com o teatrinho na hora. A ilusão se estilhaça. A guerra psicológica sai de cena e entra a crueldade física nua e crua. E a forma como isso acontece é assustadora. A expressão gentil da Chang não vira um ataque de fúria descontrolado. Pelo contrário, a expressão dela se fixa no rosto como uma máscara de gesso. É de arrepiar. Aquela bondade toda endurece e vira algo permanente, falso e extremamente cruel. Os passos que ela dá em seguida são de uma calma surreal. Não tem grito, não tem descontrole. Ela só pega o documento, lentamente, e guarda na pasta. Caminha com uma calma metódica até o canto da cela, pega o balde usado para lavagem e, com movimentos super precisos, joga metade da água congelante direto nas roupas da Yeonji. A outra metade, ela joga no cobertor fino. A execução da punição é tão burocrática quanto o próprio papel. É só aí que a máscara cai totalmente. A Chang larga o balde, sai da cela e solta o xingamento final dela. Enquanto isso, o diretor do centro de detenção só fica lá, olhando friamente para Ye encharcada e pingando, antes de fechar a porta com um estrondo metálico absurdo e trancar a fechadura. O que vem a seguir é a privação sensorial total. É a descida ao zero absoluto. Através daquelas roupas molhadas, o frio do inverno agarra Wendy como se fosse o punho de um gigante. O som dos dentes dela batendo vai sumindo, o frio entra nos ossos, e aí as alucinações começam. Rostos da irmã, da representante, da mãe, do pai, tudo se mistura. E aquele bloco de gelo que enclausurou o universo dela fica leitoso primeiro, depois preenche tudo com um gelo negro. A escuridão absoluta. E é com essa imagem final que nós ficamos. Uma mente aprisionada pela traição política, largada para congelar no escuro por ter escolhido a integridade em vez da submissão. Observar essa calma metódica nos força a confrontar umas verdades bem duras sobre nós mesmos e sobre a natureza humana. O que sobra da gente quando toda a empatia é arrancada do ambiente? Fica aqui essa reflexão sobre o verdadeiro preço das nossas convicções em tempos de insanidade. Muito obrigada por acompanharem essa análise. O mergulho sombrio, mas absolutamente essencial.